Quero agradecer o convite que foi endereçado à Moneris para falar sobre um tema de mais relevância no atual contexto económico e social, que é a recuperação de empresas e principalmente no que respeita a alguns instrumentos de apoios e incentivos que as empresas poderão ter ao seu dispor para o desenvolvimento da sua atividade económica. Desta forma, e em primeiro lugar, vou fazer aqui um preâmbulo relativamente a esta questão da recuperação de empresas, passando depois para o ponto mais específico no que diz respeito aos apoios e incentivos. Assim, a recuperação de empresas pode ter duas perspectivas em termos de desenvolvimento. Uma que se pode chamar, eventualmente, por uma via mais formal, onde, por exemplo, podemos ter os programas especiais de recuperação de empresas, os PERs, e depois temos outras vias que poderão ser mais informais ou que poderão estar também em sintonia com o desenvolvimento de um programa especial de recuperação, portanto, e de serem desenvolvidos os dois em simultâneo. No que diz respeito a estas questões mais informais, e fazendo jus a alguma gíria ao nível do desporto, em que o ataque muitas vezes é a melhor defesa, algumas empresas, para fazer a sua recuperação, poderão desenvolver e poderão utilizar o tempo que possam ter até pela via formal, que é a via de um PER, por exemplo, ter tempo para repensar o seu negócio, reformular estratégias e definir linhas de ação que possam não só serem utilizadas numa recuperação no sentido de reestruturação de custos, que normalmente é onde está subjacente um programa de recuperação de empresas, mas repensar também naquilo que possam ser estratégias de desenvolvimento do seu próprio negócio. Como, por exemplo, olhar para os mercados onde as empresas estão a atuar e redefinir que mercados são prioritários. Porque muitas vezes nós estamos a perder rendimento num determinado tipo de mercados e então, nesta fase, será de optar efetivamente por selecionar que mercados é de apostar, ou que novos mercados é que nós podemos voltar a apostar dentro de um novo paradigma que possa existir em termos da economia e dos produtos ou serviços que nós desenvolvemos e comercializamos. Assim, também nesta vertente, a área relacionada com os produtos que nós podemos reformular a nossa estratégia, mesmo em termos de posicionamento, segmentos de mercado. Podemos alterar a tipologia de produtos que nós estamos a desenvolver, adequá-los mais àquilo que são as necessidades dos mercados onde nós vamos atuar e poderemos necessitar então aí de algum apoio para o desenvolvimento desta estratégia de reformulação ao nível daquilo que são os produtos. Uma das outras vertentes que também possam ser utilizadas é uma reformulação ao nível das competências. Muitas das vezes, numa altura em que existe alguma recessão ou por parte da economia, apostar na qualificação dos recursos humanos ou mesmo em estratégias de marketing podem ser fatores que vão diferenciar a nossa empresa da demais concorrência e dos demais operadores económicos. Desta forma, este momento de recuperação de empresas requer essencialmente algo extremamente importante, que é um momento para repensar o negócio, é um momento de pausa, de reflexão, que muitas vezes nós, nas empresas, não temos essa possibilidade ou essa capacidade devido àquilo que são os fluxos de trabalho que vêm sendo desenvolvidos. Temos que ter aqui também noção de que é necessária a incorporação de competências. As empresas são um sistema aberto, elas não têm o conhecimento na sua íntegra, e então esta é a fase em que nós devemos, as empresas, recorrer a apoio externo e especialistas para as áreas que nós queremos desenvolver dentro desta lógica de recuperação do negócio. E depois, obviamente, tem que haver a predisposição para a ação. Ou seja, não vale a pena as empresas pensarem que, por terem apoio de competências, por repensarem o seu negócio, que está tudo feito. Nada está feito.
Portanto, depois de repensarmos, depois de termos apoio, é preciso efetivamente irmos para o campo de batalha e fazermos, portanto, aquilo que tem que ser feito. E de aí vem, para apoiar nesta predisposição para a ação, vem alguns instrumentos de apoios e incentivos. Portanto, isto ao fim e ao cabo, estes apoios são muito direcionados para aquilo que eu poderia dizer como uma estratégia de ataque, uma estratégia de fazer face às dificuldades que nós podemos estar a incorrer dentro de um contexto macroeconómico, de poder desenvolver atividades que possam sustentar investimentos. Neste caso, temos o Programa de Estabilização Económica e Social, o PES, recentemente desenvolvido, muito fruto daquilo que é o combate ao atual flagelo em termos da pandemia do Covid-19, e temos aquilo que eram os instrumentos mais gerais e que já haviam antes do Covid-19, mais abrangidos dentro do Portugal 2020. Obviamente que alguns destes instrumentos que estão inseridos no PES também vão beber, entre aspas, as fontes de financiamento aos dinheiros do Portugal 2020. No que respeita às medidas mais concretas relacionadas com o Programa de Estabilização Económica e Social, nós temos várias medidas. Temos medidas de financiamento, em que, por exemplo, vão estar ao dispor linhas de crédito para as empresas, vão estar ao dispor também seguros de crédito que vão estar ao dispor para desenvolvimento de uma série de atividades comerciais, alguns instrumentos relacionados com a capitalização das empresas, muito através dos mercados de capitais. Portanto, existem programas dentro deste PES para desenvolver um sistema de financiamento às empresas através de uma bolsa de valores. Temos também os instrumentos de moratórias bancárias, que já têm sido desenvolvidos já há algum tempo e que agora foram protelados no âmbito do PES até o início de 2021, onde, ao fim e ao cabo, temos aqui um pacto com a banca para que se consiga ter um momento de não estrangulamento das finanças das empresas e que permita, então, as empresas libertarem-se um bocadinho para repensar o negócio, conforme já referi há pouco. Há uma outra medida que não está aqui referida, portanto, no slide, mas que tem sido subejamente falada e desenvolvida por uma série de empresas, que está relacionada com o layoff. Portanto, houve o layoff no início e agora, portanto, aquilo que é as outras modalidades do layoff no sentido de desenvolvimento da recuperação das empresas. Portanto, isto por forma a que as empresas possam ter efetivamente aquele sentido de poder respirar durante um momento e repensar aquilo que possa ser o seu negócio. Dentro do PES existem algumas medidas concretas de apoios e incentivos, como, por exemplo, o PME Crescer Mais, tem um objetivo de permitir o desenvolvimento da atividade económica da empresa para o seu crescimento. Tem também aqui alguns instrumentos relacionados com a inovação ou investigação e desenvolvimento no âmbito do Covid. Já houve apoios nesse sentido e poderão abrir, entretanto, novas linhas ou novos avisos de concurso para estas linhas, ao fim e ao cabo, que têm o objetivo de promover o desenvolvimento de áreas de negócio relacionadas com necessidades de combate ao Covid. As empresas podem repensar o seu negócio e podem redirecionar, inclusive, o seu produto e produzir, por exemplo, máscaras, batas ou outros produtos que estejam relacionados com as necessidades de combate do Covid. Depois temos aqui o programa Adaptar, que já houve uma call que esteve aberta, que foi direcionada para as microempresas e para as PME. Aqui eram pequenos investimentos que eram financiados a 50%, a fundo perdido, ou, portanto, aquilo que é um incentivo não reembolsável e que tem como objetivo as empresas poderem financiar a adaptação
da sua atividade àquilo que são os novos paradigmas relacionados com as sinaléticas, com os meios de segurança e proteção individual, por forma a combater possíveis surtos da pandemia. Depois, existe aqui também uma linha que está muito direcionada para o comércio digital. Atenção que estas medidas no âmbito do PES têm muito a ver com aquilo que é a necessidade de adaptação da economia no âmbito deste novo paradigma do coronavírus. Portanto, o comércio digital é algo que cada vez vai estar, portanto, vai ser alavancado em termos de desenvolvimento das estratégias das empresas. Principalmente aqui virado para as microempresas. Depois existem também algumas medidas no âmbito do PES para a promoção da economia azul, tudo que seja relacionado com a questão do mar e também com o apoio ao setor agroalimentar e agrícola. Portanto, mas que estas linhas também já vêm dentro daquilo que são as linhas normais dos apoios e incentivos no âmbito do Portugal 2020. No âmbito do Portugal 2020, temos aqui vários incentivos. Estes são os incentivos principais, as linhas principais dos sistemas de incentivos no âmbito do Portugal 2020. Atenção que para fazer uma ressalva que para todas estas tipologias de incentivos as empresas têm que ter uma série de requisitos que são obrigatórios e isto podem diferir depois pode haver requisitos a crescer para umas medidas e para outras, mas há requisitos normais que as empresas têm que ter para aceder a este tipo de apoios e incentivos, que é, por exemplo, não terem dívidas à Segurança Social, não terem dívidas à Fazenda Pública, à Autoridade Tributária, não estarem num processo de insolvência, não estarem num processo em que tecnicamente estão insolventes, portanto com capitais próprios negativos. Portanto, há aqui uma série de requisitos que as empresas, para acederem a estas bolsas de financiamento, têm que garantir ab início. Estas são três linhas que são três linhas de grande relevo naquilo que são as estratégias de desenvolvimento das empresas. Um tem a ver com os sistemas de incentivos à inovação, quer à inovação produtiva, quer ao empreendedorismo qualificado. Obviamente aqui o próprio nome refere, portanto, tem a ver com aquela questão de, por exemplo, de queremos lançar novos produtos, queremos testar novos produtos no mercado, queremos reestruturar a empresa em termos tecnológicos, podemos ter acesso aqui a esta linha. Em termos também daquilo que são os sistemas de incentivos à qualificação e internacionalização, vão sustentar muito aquilo que eu referi inicialmente, que é, por exemplo, a empresa quer internacionalizar-se, quer repensar nos mercados onde vai atuar, pode ter aqui apoio e financiamento, portanto, também não reembolsável. E depois temos aqui projetos que estão relacionados com investigação e desenvolvimento. São projetos que estão numa fase anterior, em que a empresa tem uma ideia, ainda quer desenvolver essa ideia, quer testar essa ideia, em termos daquilo que possa ser algo extremamente inovador e um conceito que ainda tem que ser validado. Portanto, e aqui podem ser projetos individuais, em que a empresa se promove ela própria, portanto, em termos de financiamento, e pode haver aqui projetos em copromoção, que basicamente são projetos em que a empresa se associa a um centro tecnológico, um centro de investigação e desenvolvimento, a uma universidade, e em conjunto desenvolvem, portanto, uma investigação do novo produto, de uma nova solução. Outras linhas que possam estar também relacionadas e dentro da cúpula, da grande cúpula do Portugal 2020. Temos as linhas relacionadas com o PDR 2020, são linhas específicas para a área, para o setor agrícola. Temos as linhas relacionadas com o turismo, que também são linhas em que estão direcionadas para o desenvolvimento de atividades turísticas, e depois temos algumas linhas que estão relacionadas com incentivos fiscais, que muitas vezes são investimentos que já foram feitos, estratégias que já foram desenvolvidas, em que a empresa depois ainda tem a possibilidade de concorrer para que tenha aqui um incentivo fiscal. Aqui não é um incentivo daquilo que a empresa investiu, mas é um incentivo em termos daquilo que é a fiscalidade em que a empresa ainda incorre. Portanto,
Todos estes apoios têm uma componente de incentivo reembolsável, em que a empresa tem que devolver esse incentivo ao Estado, e tem também uma vertente de incentivo não reembolsável, que é aquilo que vulgarmente se chama de fundo perdido. Portanto, mas para tal há que haver depois também um acompanhamento muito próximo da execução dos projetos para que estejam em sintonia com aquilo que foi a estratégia de desenvolvimento em sede de candidatura. Em traços gerais, estas são as grandes linhas de investimento e de apoios e incentivos que estão ao dispor das empresas portuguesas. Obviamente que tudo tem que ser repensado em termos estratégicos e bem fundamentado, porque, por exemplo, num sistema de incentivo à inovação produtiva, que é um dos sistemas mais utilizados e que existe grande procura, nós temos que garantir que, efetivamente, aquilo que nós vamos fazer tem um caráter inovador. Portanto, isto tem que estar sustentado com todo aquilo que é a estratégia que a empresa quer desenvolver. Agradeço uma vez mais o convite endereçado à Moneris e desejo a todas as empresas e todos os participantes os maiores sucessos.